O senhor coloca no seu programa de governo a proposta da criação da Agência Maranhense de Comunicação nos moldes da Agência Brasil, né? A gente sabe que a Agência Brasil, durante muito tempo, foi uma espécie de chapa branca total. Até a chegada do Eugênio Bussi, no primeiro mandato do Lula, que ele fez aquele plano de reformulação. A agência hoje, ela noticia tudo. Ela é uma agência a serviço da comunicação pública. O Jackson teve aqui na terça e disse que admitiu falhas no quesito comunicação. No seu governo, como vai se dar a questão da comunicação, né? E outra questão, critica-se muito o aparelhamento do Estado no governo Lula, seria um dos defeitos, né? O aparelhamento partidário, inclusive. O seu governo, ele vai, o eventual governo Flávio Dino vai atentar essa questão do aparelhamento e tratar diferente essa questão da comunicação pública, da relação com os meios de comunicação? A tua questão, Francisco, é de alta importância, porque essa é uma diferença fundamental em relação ao grupo que hoje comanda o Estado. Foram gastos esse ano, de 2010, 32 milhões de reais do orçamento do Estado com propaganda. É o item da execução orçamentária com mais alta eficiência, digamos assim, né? Enquanto foi gasto com saneamento um pouquinho mais de 6 milhões de reais, 6 milhões de reais com saneamento, 32 milhões de reais com propaganda. Enquanto foi gasto um pouquinho mais de 5 milhões com educação profissionalizante, que ela disse que está preparando a mão de obra do grande projeto, gastou um pouquinho mais de 5 milhões com educação profissionalizante e 32 milhões com propaganda. E o que é grave, sem exatamente critérios claros e transparentes. Por isso a criação da agência, nos moldes da empresa Brasil de Comunicação, da EBC, que é a TV Brasil, a Agência Brasil, a Radiobras. A concepção, a consolidação desse sistema foi feita por intermédio da lei que criou a TV Brasil, da qual eu participei, inclusive, com a elaboração de emendas. Hoje a presidente é a jornalista Tereza Cruvinel, e que é uma pessoa altamente qualificada e que tem garantido exatamente essa noção de que uma coisa é a comunicação de governo, outra coisa é a comunicação de Estado, a comunicação de interesse público. E nós vamos praticar, em primeiro lugar, a profissionalização, como tu olhaste no programa de governo, nós vamos fazer concurso para jornalista, porque não vai ter jornalista do Flávio Dino, vai ter jornalista do governo do Maranhão, não vai ter o jornalista a serviço do Flávio Dino, vai ter jornalista a serviço do povo do Maranhão, pago pelo povo do Maranhão. Exatamente para evitar esse aparelhamento que tu dizes aí, que é nocivo e viola os princípios fundamentais de uma boa administração, que é o chamado princípio da impessoalidade. Quer dizer, você não pode fazer promoção pessoal com dinheiro público, né? Promoção pessoal, quem quiser fazer, faça com o seu dinheiro, né? Mas com dinheiro público, jamais. Por isso, a agência, conselhos, respeitar os jornalistas, profissionalizar, fazer concurso e garantir que haja democracia. Porque o que nós queremos, sobretudo, é garantir a republicanização do Maranhão. E uma das condições para que haja república é que haja livre circulação de ideias. E para de ideias, você precisa de uma imprensa livre, uma imprensa independente, uma imprensa que possa noticiar o que bem entender. Esse é um princípio fundamental que o governo tem que garantir. Deputado, o Maranhão tem sido assim, um estado muito atrativo para os grandes empreendimentos. Felizmente, ele não tem conseguido internalizar essa riqueza. Para que se tenha ideia, 30 anos depois da implantação do consórcio Alumar, pela primeira vez se fala num grande projeto da verticalização do alumínio, que é a instalação de uma indústria de condutores de energia, laminado. Isso. Por outro lado, ali no sul do Maranhão, a produção, principalmente de grãos, quase toda ela destinada ao mercado internacional, porque o parque de oleaginosas do Maranhão foi destroçado. Eu gostaria de saber de que forma o seu governo enfrentaria essa questão para que o Maranhão deixe de ser meramente exportador de commodities e passe a beneficiar o que ele produz. É porque não há uma política industrial no nosso estado, em verdade. O que há é submissão a grandes grupos econômicos. Você tem que ter um governador que tenha independência em relação aos grandes grupos econômicos. Não para enfrentá-los,
mas para negociar com altivez, negociar e defender os interesses do Maranhão, os interesses dos trabalhadores e das empresas do Maranhão. Se você pegar os grandes projetos, normalmente eles não contratam empresas do Maranhão. As empresas do Maranhão são quarteirizadas, elas são subcontratadas, mas as empresas do Maranhão não participam. Os empresários do Maranhão sabem disso. E os trabalhadores muito menos, porque quando você traz essas empresas de fora, junto normalmente vem um grande contingente de trabalhadores, que são muito bem-vindos naturalmente. Nós sabemos que isso aconteceu com a Alumar, com a Vale. Nós não temos discriminação em relação a essas pessoas que estão hoje ajudando o Maranhão a crescer. Porém, nós precisamos valorizar quem está morando hoje aqui no nosso estado, seja maranhense ou não. Por isso, nós precisamos ter exatamente essa noção de que uma política industrial tem um objetivo, qual seja exatamente a chamada verticalização das cadeias produtivas ou a internalização dos benefícios desses investimentos, que não é o que temos hoje. Pelo contrário, nós temos enclaves que se formaram. O Maranhão, por exemplo, em relação ao minério de ferro, é mero caminho de passagem, né, com a ferrovia e o porto, porque mesmo o polo guzeiro que existe hoje instalado, dos 19 altos fornos que existem instalados no Maranhão, hoje somente 4 estão produzindo. 15 estão desativados, gerando milhares de desempregados. E ninguém diz nada. A Vale hoje pratica uma política trimestral de reajuste da tonelada do minério de ferro, que prejudica profundamente as empresas instaladas no Maranhão, e a governadora não faz nada. Você não tem, em relação à soja, um investimento para garantir que nós deixemos de ser apenas exportador de commodities, que são as 3 principais commodities do Maranhão: ferro, alumínio e soja. O que acontece? Nós somos deficitários na nossa balança comercial, porque nós importamos tudo. O exemplo mais evidente do erro é a importação de alimentos, mas nós importamos tudo: leite, derivados, carne, tudo, rigorosamente tudo. Inclusive frutas e hortaliças, que é o auge do escândalo, né? Basta ir ao Ceasa ou qualquer feira e mercado do Maranhão, que você vai descobrir que até o peixe é importado. Você vai descobrir que a manga, a melancia, que a laranja, que a banana é importada. Até cheiro verde, deputado, está vindo do Pará e do Ceará para as feiras de São Luís. Aí eu entraria na pergunta do Aquiles para saber qual seria o plano agrícola do seu governo para transformar essa realidade, para deixar que o Maranhão deixe só produzir soja no sul e o restante continue a ser aquela agricultura de subsistência que todo mundo conhece, que não leva a lugar nenhum. A receita para a agricultura mesmo em relação à questão que aqui eles colocam. O que você tem que fazer? Você tem que identificar as vocações econômicas que o Maranhão tem. A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, tem produzido estudos de alta qualidade nesse sentido. Nós temos indústrias instaladas no Maranhão, mas que não aparecem em propagandas de governo, mas que são de grande importância, por exemplo, a indústria da cerâmica em Itapecuru, por exemplo. Você tem o polo gesseiro em Grajaú, por exemplo. Você tem algumas usinas de biocombustíveis no Maranhão. Então você tem 7 milhões de bovinos no Maranhão. Então você tem as pré-condições para ativar múltiplas cadeias produtivas a partir das vocações já identificadas e a partir dos chamados APLs, dos arranjos produtivos locais. Nós temos o exemplo do mel no Alto Turi, mas eu conversei com um produtor de mel no Alto Turi, o que ele me disse? Flávio, está aqui, tem abelha, tem o mel, mas não tem uma política de governo para a gente conseguir exportar o nosso produto, rotulagem, certificar e conseguir promover, inclusive, um rótulo, uma marca, mel do Maranhão, mel do Alto Turi, um produto orgânico, 100% natural, que pode, inclusive, seduzir os mercados internacionais, que hoje tem grande sensibilidade a esses produtos. Não existe, Aquiles, você sabe disso, que cobre há pelo menos 2 ou 3 décadas, imagino eu, com os cabelos brancos, né? Há pelo menos 2 décadas, mas se você eleitor há 2 décadas, então eu vou chutar 3, está realista, não está não, Borges? Borges que está nisso há quase 5, 3 está realista ou não? Eu completei 40 anos ontem, dia 1º, de 40 jornalismo. De jornalismo, certo. Eu tomei um susto, porque o Aquiles tem um pouquinho menos. Eu entrei criança na profissão. Velho. Nesse tempo tinha trabalho infantil, é verdade. Então, Aquiles, só para finalizar essa questão das vocações econômicas, que a gente não tem política industrial no Maranhão. Você precisa de uma política fiscal, financiamento, a gente sabe quais são os mecanismos clássicos de uma política industrial.
Agora é preciso você ver, você enxergar as pessoas. E esse grupo que está aí, o governo que aí está, o grupo Sarney, não quer mais enxergar as pessoas, não quer mais enxergar quem trabalha no Maranhão. Ele só enxerga os grandes. Basta olhar o discurso da governadora. Ela diz, os grandes projetos, não sei o quê. Elas só enxergam isso. E não enxergam o Maranhão real. Eles perderam a capacidade de enxergar o Maranhão real. Então, fazer óculos para esse pessoal vai sair muito caro. É melhor botar outra pessoa, outras pessoas, para ter uma outra visão do Maranhão. Para olhar o Maranhão real e investir no Maranhão real. E aí a questão da agricultura é a base para a industrialização do Maranhão. Porque o grande problema é que há uma confusão entre a agricultura familiar e a agricultura de subsistência. A agricultura familiar não é agricultura de subsistência. A agricultura familiar deve ser também uma agricultura empresarial. Não no sentido do grande empreendimento, naturalmente, da agricultura de exportação. Mas a agricultura familiar deve ter o apoio de um sistema de assistência técnica, de pesquisa agropecuária, de extensão rural, que foi todo desmontado pela governadora. Com a extinção da Emater, todo mundo sabe disso. A gente tem uma empresa de referência no planeta, que é a Embrapa, uma empresa respeitada no mundo, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A gente tem que trazer essas pesquisas para o Maranhão. Hoje os técnicos da GERP, da AGED, do ITERMA, que compõem esse sistema, estão desmotivados, com pouca remuneração, não integram sequer um sistema, porque uns estão numa secretaria, outros estão em outra, não existe uma política de governo que articule a ação da GERP, da AGED e do ITERMA. Então eu fico assim me estendendo, porque eu na verdade me entusiasmo com tanto de bom que você pode fazer. Eu conheço experiência de CVT, de Centro de Vocação Tecnológica, no nosso estado, em torno da carcinicultura, produção de camarão, produção de peixe, produção de mel, produção de alimentos. Você tem dinheiro para fazer isso, dinheiro federal, dinheiro do BNDES. Agora, por que não é feito? Deputado, Tu deve saber melhor do que eu por que não é feito. Deputado, é o seguinte. Só pegando o gancho da sua colocação a respeito da Ceilândia, do Paulo Cruzeiro, o Sindicato da Indústria de Ferro Gusa do Maranhão entregou para a governadora um documento em que pedia a interferência do Estado nessa negociação de preço do minério pela Vale. Ela diz que se trata de relações de empresa com empresa, portanto o Estado não poderia fazer nada. O sindicato acha que o Estado tinha como fazer isso, até para recuperar não só os fórmulas que estão desativados, mas os 4.000 empregos que desapareceram, diretos e indiretos. Mas eu gostaria de tratar uma outra questão também com o senhor, que é a questão do Código Florestal. O senhor acabou de falar no plano agrícola, e hoje, no setor rural, há um incômodo muito grande com essa inclusão de mais de 100 municípios no bioma Amazônia. Eles acham que, a classe ruralista acha que a preservação de 80% da propriedade inviabiliza qualquer investimento rural. Os bancos estão amarrados também, eles não soltam dinheiro por conta da indefinição disso aí. E há quem entenda que o governo do Maranhão, a exemplo do que fez do Mato Grosso, consiga reverter um pouco essa situação. Vem também a outra questão, que é a seguinte: tirando esses municípios dessa região amazônica, eles deixam de receber os benefícios que estão previstos na Sudã, Banco da Amazônia e tudo mais. O que o governo do Maranhão poderia fazer para que esse Código Florestal não prejudicasse tanto o setor produtivo, mas também não fosse tão nocivo à preservação ambiental? É bastante simples aqueles. É tão simples que eu não sei até hoje por que não foi feito. Zoneamento econômico e ecológico. Em 2006, eu participei de uma reunião na Câmara, que estava presente na ocasião, acho que, se não me falha a memória, o Cláudio Azevedo, que era presidente da Associação dos Criadores na ocasião. E eles apresentaram, dizendo, olha, vamos fazer o zoneamento econômico e ecológico do Estado, exatamente para a partir daí você ter base científica para definir o enquadramento no bioma Amazônia ou não, e no enquadramento da reserva legal de 80%, porque tudo que está a oeste do meridiano 44 é considerado Amazônia legal. E, portanto, pode haver, se o bioma floresta estiver caracterizado, a imposição da reserva legal de 80%. A lei atual, e também nos projetos que estão em debate no Congresso, permite a flexibilização disso a partir do zoneamento econômico e ecológico.